Vamos começar a nossa aula de hoje. Só para fazer um enunciado, a nossa aula de hoje é para você que trabalha no ramo há pouquinho tempo, é para você que precisa relembrar algumas coisas. Gente, nunca se esqueçam, o óbvio, ele precisa ser dito sim. Por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente tenha muito tempo de mercado, se você esquecer o que é óbvio, você vai se embananar na venda, tá? Então, hoje nós vamos falar aí do arroz com feijão da ótica, sobre algumas informações mais técnicas, e eu vou trazer para vocês algumas informações iniciais para você que entrou no ramo e ainda fica um pouquinho confuso, porque é muito nome, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar em ótica, gente, eu demorei muito para falar astigmatismo. Eu demorei demais. Eu não conseguia falar astigmatismo de jeito nenhum. Então, a gente, quando é novinho, novinha aí na ótica, quando a pessoa fala assim, olha, aí tem 2 graus de astigmatismo, o nosso cérebro dá um nó. Então, a aula de hoje é para você que está aprendendo a falar astigmatismo, é para você que está aprendendo a olhar a receita, é para você que precisa entender um pouquinho sobre essas falas do mercado óptico de hoje. O que é uma lente digital? O que é uma lente freeform? Então, a gente vai trazer isso de forma bem básica e objetiva hoje, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje nós vamos ver um vídeo para descomplicar na cabeça de vocês o que é processos de surfaçagem. Desculpa. Então, olha só. A minha tela está aparecendo aí para vocês? Sim ou não? Eu vou começar aqui a compartilhar a tela para vocês. Deixa eu apresentar a tela. Pronto. Então, vamos lembrar. Hoje nós teremos a aula 3, ok? Então, nós já tivemos uma primeira aula que está lá no YouTube. A primeira aula, nós falamos sobre objeções. O que falar quando o cliente começa a falar que o cartão precisa virar, que está caro, que precisa pensar, anota para mim. Então, a gente teve uma aula muito top falando sobre isso. Gente, tem algumas pessoas falando que o meu som está baixo. Está baixo para vocês? Porque para mim aqui está no máximo do máximo. Falem aqui comigo. Melhorou para vocês? Porque assim, aqui para mim tá no máximo, tá? Tem gente que tá falando que tá normal. Então vamos lá. É, então a gente teve a primeira aula, ok? Onde nós falamos sobre tudo aquilo que o cliente vai falar e que nós precisamos não cair na dele, né? Que são as objeções. Eu dei uma segunda aula, que é a aula onde nós falamos sobre multifocais, mas não dentro de um ponto de vista técnico. Nós falamos sobre como vender multifocais sem falar aquilo que o fornecedor fica nos induzindo a falar o tempo todo, certo? E hoje nós vamos dar essa aula mais rápida e objetiva. Então, olha aí na tela de vocês. Primeira coisa, gente, eu nunca vou ensinar vocês, tá, a falar sobre algo se antes vocês não souberem o básico. Gente, por que que eu estou falando isso? Porque não adianta a gente vender um multifocal, uma visão simples, um bifocal, se você não souber o que acontece no olho quando existe uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, não vai funcionar, tá? Então, olha só, aí na tela de vocês, eu estou mostrando para vocês as principais ametropias. Paulo, o que é ametropia? É a dificuldade que o cliente tem para enxergar. A nível de conhecimento, quando nós falamos de um olho emétrope, nós estamos falando que a Ana Carolina enxerga bem, tá?
Todo olho emétrope é um olho que enxerga super bem, enxerga normal. Agora, as ametropias são dificuldades que a pessoa vai apresentar dentro da visão. A primeira, a miopia, tá, gente? A miopia é a minha dificuldade de enxergar. Eu sou míope. Então, a maioria do tempo, vocês vão me ver até sem óculos, porque eu uso lente de contato, porque eu tenho uma miopia mais alta. Paula, por que que eu preciso saber o que que é a miopia? Porque se você não souber o que é a miopia, vai ficar difícil para você entender como que essa lente funciona. Então, como que um olho normal enxerga? Olha aqui na primeira imagem aqui em cima, ó. Nós recebemos a imagem, ela entra lá na nossa pupila. Eu já até disponibilizei um material desse gratuito, tá? Quem não pegou, depois me chama no privado. Nosso olho ele vai receptar a imagem vai fazer o encontro focal dentro do olho, e tudo que nós enxergamos, vocês sabem, nós enxergamos de cabeça para baixo, o nosso cérebro desvira essa imagem, né? E aí nós enxergamos bem. Então, aqui está um olho que enxerga bem. Ele recebeu a imagem, entrou na pupila, o encontro focal aconteceu lá na retina direitinho, o nervo óptico colocou essa imagem da forma correta e a pessoa enxerga bem. Agora, olha o que que acontece com o míope. A pessoa, ela recebe o encontro focal, acontece antes de chegar, ó. Tá vendo? A primeira imagem aqui, ó. Sem correção, a miopia vai ter um encontro focal que não chega aqui atrás, olha. Não chega na retina, onde a imagem é formada. A imagem é formada antes. Então, a gente precisa colocar uma lente, tá? Nós precisamos colocar uma lente para que essa correção seja feita. E aí sim o encontro focal acontece no local adequado. Então, quando nós temos essa pessoa aqui, o míope, ele tem o quê? Ele recebe o encontro focal dentro do olho dele, acontece antes da retina. Ele enxerga embaçado, ele enxerga ruim, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, o hipermétrope. Olha só, acho que parou de compartilhar, parece, né? Aqui. Olha só o que que acontece com o olho do hipermétrope. É o grau positivo. Olha o que que acontece. O encontro focal do olho hipermétrope, ele acontece depois da retina, ó. Ele passa aqui da retina e vem para trás da retina. Aí, para essa correção ficar certinha, ó, eu preciso de uma lente positiva. Gente, lente positiva, grossa no meio. Lente negativa, grossa na borda, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E o que que é o astigmatismo, gente? É essa dificuldade aqui, ó, na córnea, tá? O astigmatismo, o que que ele é? O astigmatismo, ele é simplesmente, vamos imaginar, é, como se a nossa córnea, que tivesse uma curvatura perfeita, sofresse como se fosse um arranhão. Aí a nossa entrada de luz é comprometida nos olhos, porque essa luz vai entrar e ela vai fazer o que a gente fala de refratar. Ela vai entrar de forma incorreta, ela vai entrar confusa. E aí, olha o que que acontece quando isso existe. Olha só como o olho normal enxerga. Olha como eu enxergo, ou você que está aí que é míope, a gente tem uma visão mais próxima, mais exata, mas olha lá, o infinito, tudo turvo, a gente não enxerga. A meia distância a gente tem uma visão melhorada, mas a longa distância, o longe, é totalmente comprometido, ó. Olha como o hipermétrope enxerga. A visão de meia distância dele é comprometida, olha, aqui o pai e a filha ficaram embaçados. E o fundo está nítido. Então, o hipermétrope, ele tem a meia distância comprometida. Agora, olha o astigmata, gente. O astigmatismo, ele compromete tudo. Por quê? Ele é a falta de foco. A luz, ela entra de forma tão desorganizada que vai comprometer tanto o longe
quanto o intermediário, quanto o perto, o astigmatismo vai comprometer toda a visão. E aí, por que, Paula, que a gente precisa saber disso? Nós precisamos saber disso porque a gente precisa entender como o cliente enxerga, tá? Então, a miopia vai fazer o quê? Visão embaçada para longe. Então, temos visão embaçada para longe na miopia. A hipermetropia, uma visão comprometida na distância intermediária, tá? E o astigmatismo, visão comprometida em todas as distâncias, porque ele é uma questão na córnea, ok? Então, por que que eu gosto sempre de pincelar isso? Eu vou compartilhar com quem está na aula depois, tá, Wellington? Quem ficar até o final, eu vou mandar para vocês esse conteúdo, sim. Olha só, por que que eu gosto de mostrar isso para vocês? Porque se vocês não entenderem essas coisas mais básicas, fica difícil querer entender algo a mais que isso. Nós, como consultores de ótica, nós precisamos entender essas coisas, nem que seja a nível mais básico, igual eu estou falando aqui hoje, tá? E aí, depois que a gente entende um pouquinho disso, eu quero falar disso daqui, ó, presbiopia. Eu dei uma aula de multifocal e umas 5 pessoas me chamaram e perguntaram para mim por que que eu chamei o grau de perto de presbiopia, né? E uma pessoa até falou assim para mim, Paula, aqui nós chamamos de hipermetropia, todo grau de perto. Eu falei para ela, não, tá errado, né? Porque nem toda pessoa que tem grau positivo tem presbiopia, né? Olha só, gente, a presbiopia, ela é um fator natural que vai acontecer comigo, que tenho 41 anos, na verdade já está acontecendo, tá, gente? Eu só estou fingindo que não está acontecendo ainda, mas assim, ficou difícil enxergar para perto, tá? Cada dia mais, o celular precisa ser afastado para conseguir enxergar melhor. Então, estou usando uma lente específica para diminuir a minha miopia para perto, mas é uma presbiopia. Paulo, o que que é a presbiopia? Eu quero mostrar para vocês, chamar a atenção de vocês para esse desenho aqui, ó. Gente, o cristalino é essa lente natural que a gente tem aqui, ó, tá? É essa lente natural. Essa partezinha aqui, que parece uns cíliozinhos que estão nessa imagem, elas são os músculos, né, que fazem o quê? Que colocam as lentes naturais que nós temos nos olhos aí nesse cristalino. Então, nós vamos olhar para a meia distância, a nossa musculatura vai fazer o quê? Vai trabalhar para que a lente correta venha para acomodar o cristalino na distância certa, tá? Agora, quando eu preciso enxergar mais para perto, nós vamos ter um outro estímulo aqui desses músculos do cristalino para enxergar mais para perto. Quando nós ficamos mais velhos, naturalmente o cristalino ele endurece. E aí ele perde a capacidade de mudar de forma, tá? Então isso acontece com a idade. Nosso cristalino vai perder em algum momento a capacidade de fazer o quê, gente? Enxergar de perto, acomodar a nossa musculatura aí ciliar, acho que até alguém colocou aqui, ela vai perder essa capacidade naturalmente, tá? Então, isso nós chamamos de presbiopia, é o grau de perto. O grau de perto, ele nem sempre será positivo. Por exemplo, o meu grau de perto hoje, ele é negativo, né? Porque eu tenho uma adição, né? Eu tenho uma adição de 1 grau hoje sobre a minha miopia, que é 3,5. Então, eu diminuo a miopia para enxergar para perto, né? Mas lá na receita, ela também vai estar negativa. Então, isso é uma questão natural. Nós passaremos por isso, mas nós não chamamos de hipermetropia, nós chamamos de presbiopia, tá? Vai ser necessário auxiliar o nosso músculo ciliar em algum momento da nossa vida. Isso normalmente acontece a partir dos 40 anos. Embora, tá? Fica aí um dado para vocês. A presbiopia está aparecendo antes dos 40, em muitos casos, porque nós estamos com uma exposição a telas muito grande. Essa geração que está subindo aí,
que nós chamamos aí de geração dos novos míopes. Quando eles estiverem aí entre 30 a 30 e poucos anos, claro que a tecnologia também vai avançar, né? A nível de cirurgia, todas essas questões. Mas, naturalmente, esse cristalino já vai estar mais desgastado aí do que o meu e o seu, porque também existe uma questão ocular que vai fazer com que isso apareça mais ou menos. E hoje nós temos uma fadiga ocular infinitamente maior do que as pessoas mais antigas, né? Então, a gente tem uma tendência a essa presbiopia aí mudar até o público. Mas hoje, a partir dos 40 anos, alguém como a Paula vai aparecer aí na ótica para usar o primeiro multifocal, tá bom? Então, dito isso, que é o beabá, que são as coisas simplinhas que a gente precisa saber, vamos lá falar agora para você que está entrando na ótica há pouco tempo. Gente, existem hoje N nomes de lentes. E você que está no balcão há pouco tempo, antes de saber o nome das lentes, você precisa saber o que são essas lentes, né? Nós temos os monofocais, ou seja, um único campo de visão. É essa minha parte aí desse óculos que está escrito, um único campo de visão. Eu tenho grau só para perto, ou eu tenho grau só para longe, ou eu quero fazer um grau intermediário. Você vai ter uma única correção em uma lente inteira. Aí nós temos os bifocais, que eu não trouxe aqui, porque não é tão comum na ótica, tá? E o multifocal, que é o quê? É um avanço dos bifocais, que é campo de longe, campo intermediário e campo de perto. Então, na ótica, nós vamos atender o cliente, que ou ele vai ter grau só para uma visão única, longe ou perto, ou ele vai ter uma prescrição para multifocal. Quem é o cliente do multifocal? É aquele da presbiopia, tá? Então, a gente precisa ter isso muito bem desenhado na nossa cabeça, né? Uma pessoa lá do grupo me procurou e falou assim: Paula, eu cometi um erro. Uma cliente chegou até a minha loja e eu vendi para ela, assim, é um erro até que, porque ela vendeu para a cliente sem receita, né? E a cliente falou assim para ela: eu só uso para longe. E ela vendeu para a cliente lente e armação. E aí, quando a cliente mandou a receita, o que a cliente usava? Ela usava um multifocal. E aí, o que acontece na venda? O preço modifica completamente. Então, não dá para a gente confundir cliente de visão simples com cliente de multifocal, porque falando a nível de valor de venda, nós temos valores antagônicos, né? Um vai comprar uma lente mais simples para corrigir só uma distância e o outro não. Ele tem múltiplas distâncias a ser corrigidas. Então, gente, não dá para confundir. Vender sem a receita vai complicar, tá? Então, nós temos isso aí na loja hoje. Um corredor progressivo de multifocal, longe, intermediário e perto, e um monofocal. E, às vezes na região aí de vocês aparece o bifocal, que é o longe e o perto, que sempre tem um desenhinho, tem uma divisão na lente. Aqui na nossa região não é muito comum mais, né? Acho que cada 500 óculos vendidos aparece até mais, aparece um cliente de bifocal, porque os oftalmologistas transicionaram os clientes também. Então, é isso que você, pessoa novinha, que está aqui no treinamento hoje, vai ver na sua loja. A receita vai indicar essas duas vertentes aí. Uma lente monovisão ou multivisão, multifocal, tá? Dito isso, eu quero falar com vocês que quando a gente entende se o cliente é visão simples ou multifocal, nós vamos ter que dar um segundo passo. Então, primeiro, eu olhei a receita. Eu vi se ele vai usar só uma visão simples ou se ele vai usar um multifocal. Depois, eu vou estudar ele. Aí, lá no meu método vender, tem como que a gente vai estudar esse cliente. Mas nós vamos precisar conhecer o mínimo que seja do que são os tratamentos. E aí, mais uma vez, não adianta você querer saber se é Crisal Prevência, se é Crisal Lock,
ou se é, eu não sei, Crisal Easy, se você não souber o que é um antirreflexo primeiro, né? Então, essa é uma primícia minha, gente. Não adianta saber o que o fornecedor quer que a gente fale sem antes saber exatamente o que cada coisa significa para o meu cliente. O seu cliente, ele não quer ouvir assim, olha, eu tenho um antirreflexo chamado Crisal Prevência. Não. Olha, eu tenho uma lente que vai oferecer para você uma maior qualidade visual, que vai tirar os reflexos indesejáveis, melhorando a sua acuidade visual. A sua estética também vai ficar muito melhorada, porque uma lente com antirreflexo, ela elimina os brilhos. Então, por exemplo, para você tirar uma fotografia, para você gravar um vídeo, você vai ter uma estética muito melhorada, que permite que eu veja os seus olhos e não veja algo refletido nas suas lentes. A gente precisa dessa conversa. Antes de falar Crisal Prevência, ou da gente ficar explicando quantas camadas que um tem, quantas que o outro tem. Não, a gente precisa saber o que é o tratamento. Então, seja visão simples ou seja multifocal, você vai poder colocar antirreflexo na lente do cliente. E o antirreflexo é o quê? O antirreflexo é um tratamento que é colocado na lente, onde nós vamos melhorar o efeito estético. A mulherada compra antirreflexo pelo efeito estético, tá, gente? Porque a gente não dá para a gente comprar um óculos lindo, maravilhoso, e a gente ter uma lente branca comum. Só que por que você precisa conhecer isso daqui? Eu, quando vendia muito dois óculos falando uma determinada coisa. Por exemplo, às vezes, teve uma vez que eu estava atendendo uma moça que ela fazia gastronomia. E eu falei para ela, falei assim, olha, Silvia, a sua profissão ela é ótima, ela é excelente, mas você vai precisar de dois óculos. E ela falava assim, por quê, Paula? Eu já uso multifocal. Eu falei, sim, só que você vai precisar de um multifocal sem tratamento antirreflexo, porque você está o tempo todo abrindo um freezer e colocando o rosto num fogão, num vapor de comida. E, gente, não existe antirreflexo que aguente isso. Eu falei, você vai precisar de uma lente sem tratamento antirreflexo para você trabalhar internamente na cozinha e para você dar as suas entrevistas, aparecer nos programas, ela fazia muito esse movimento. Falei, você precisa de um antirreflexo para que nós consigamos enxergar você, você melhorar a sua estética, você ter uma acuidade visual melhor. Então, eu vendia muito dois óculos falando isso. Nem nem sempre era falando do multifocal em si, mas muitas vezes falando do tratamento antirreflexo. Quando você aprende a ouvir o seu cliente, você consegue usar esses beneficiamentos, que nós chamamos aí de tratamentos, para agregar valor na venda. Nem sempre você precisa saber vender o nome da lente ou a tecnologia Master Plus da lente. Não, você pode vender aprendendo a colocar tratamentos. Então, o antirreflexo, ele é o quê? É um tratamento que melhora a acuidade visual, ou seja, ele descansa mais os olhos do seu cliente e ele traz uma benfeitoria estética muito grande. E aí, cada fornecedor vai trabalhar. Por exemplo, Crisal Rock, né? Tem até lá no Descomplica. O Crisal Rock ele é igual uma rocha, é para aguentar, né? O Crisal Rock, ele é para aguentar arranhão. O Crisal Rock é para você oferecer para o seu cliente uma qualidade de tratamento superior, tá? Agora, quando eu tenho, por exemplo, o Crisal Prevência, ele é para prevenir, por isso que chama prevência, ele é para prevenir aí a luz azul. Aí depois que você sabe o básico, você pode saber o que cada fornecedor fala, tá? Então a gente precisa entender esse movimento. Então, a minha lente visão simples ou multifocal pode ser ou não com antirreflexo. Outra coisa, fotossensível, gente, uma dica que descomplica demais, tá? Chame essa lente de lente inteligente, tá? Paula, como assim chamar essa lente de lente inteligente? Para você não ficar falando
o nome do material de fornecedor. Ah, a minha lente é Photofusion, a minha lente é Transitions, a minha lente é Transitions Max, a minha lente. Cada fornecedor dá um nome, mas a lente é fotossensível, tá? O que que você precisa chamar essa lente? Olha, a gente vai olhar, por exemplo, para a Rose, vai falar assim, Rose, eu quero mostrar para você agora as lentes inteligentes, que são lentes que se adequam ao ambiente que você estiver. Então, essas lentes inteligentes, elas vão escurecer de acordo com a radiação ultravioleta que estiver no ambiente. Não é muito mais fácil do que ficar falando aquele monte de nome? Todos os laboratórios vai ter uma lente fotossensível e nós podemos chamar isso de lente inteligente. Isso descomplica demais, tá, gente? E aí, o que que nós precisamos entender? Para que serve uma lente inteligente? Ela pode servir para deixar a vida do cliente mais descomplicada, para ele não precisar ter um óculos de sol e ter um óculos de grau. Ela pode servir para nós trabalharmos com o cliente a versatilidade, a facilidade de ter uma lente como essa. Nós podemos falar que sim, uma lente fotossensível, ela auxilia a fazer o quê? A reduzir a antecipação de uma catarata. Por quê? Quem traz a catarata? O envelhecimento natural gerado pelo excesso de UV. Então, o fotossensível auxilia nisso, sim. E uma outra coisa, nós podemos ofertar fotossensível principalmente para aqueles clientes mais tiozinhos, porque eles têm muita dificuldade de usar óculos de sol, né? Existe um estigma de que o óculos de sol é algo que chama atenção demais, mas eles gostam de uma lente fotossensível. E hoje nós temos lente fotossensível verde, cinza, marrom. Nós temos, por exemplo, o lançamento da Essilor, que é a GEM, né, que são as lentes cosméticas que escurecem, né, lentes cosméticas fotossensíveis. Então, hoje tem muita lente e lentes inteligentes, que são as lentes fotossensíveis, elas podem ser vendidas e ofertadas para todos os clientes, ok? Então, eu quero até mostrar para vocês, não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou parar de compartilhar aqui para vocês olharem, tá? Gente, muito importante. Eu vou fazer para vocês um teste aqui agora, mas eu vou usar essa canetinha aqui, tá? Ó, vou usar essa canetinha. Todavia, não usem essa canetinha para que eu vou falar daqui a pouco, mas vou mostrar para vocês o que que é uma lente. Deixa eu só achar minha lente foto aqui. Eu estou com uma foto para mostrar para vocês. Eu estou com uma lente blue para mostrar para vocês. Gente, olha só. Deixa eu só aceitar aqui, tem um pessoal chegando fora do horário. Olha só, eu vou manchar aqui para vocês essa lente aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, ó. Manchei o meio dela aqui, ó, para vocês olharem. Eu manchei de pretinho. Uma informação, tá? Que é legal vocês terem. Toda lente fotossensível, sabe por que que ela é mais cara? Vocês já pararam para anotar que lá na tabela de preço, vocês que são novinhos aí, vocês já pararam para anotar que todas as vezes que a lente recebe Transitions, Photofusion, qualquer nome de fotossensível, ela quase triplica o preço? Vou dar uma dica, tá? Não é nenhuma dica, vou dar uma informação. Toda lente fotossensível, elas vão receber uma camada nobre aí, ultra fina de prata. Sabe quando a gente que é mulher usa prata e a prata escurece? As lentes fotos, elas utilizam uma tecnologia muito aprimorada de prata para fazer essas lentes escurecerem, tá? Por isso que nós chamamos todas as lentes fotossensíveis de tratamento nobre, tá? Então, é por isso que a lente encarece bastante, tá bom? É por esse motivo. Outra coisa, a Sabrina está perguntando, Paula, essas lentes foto têm data de validade? Sim e não, tá? Porque assim, se nós levarmos em consideração, Sabrina, que o cliente precisa trocar de óculos todo ano, todo laboratório vai trabalhar por uma durabilidade máxima aí de 2 anos a 3 anos
dentro desse beneficiamento fotossensível, tá? Agora, se você tiver um estoque, lentes como essa, muito antigas, elas vão ficar amarelas, tá? Por exemplo, aqui na empresa, nós recentemente vimos um lote nosso de lente fotossensível que as lentes estavam amareladas, bem amareladas. Aí elas pegam. Como que a gente vai saber que uma lente fotossensível que você vendeu é uma lente que está, tipo assim, ultrapassada, tá? Gente, estou falando de lente boa, tá? Não adianta pegar uma lente lá coreana, China, e querer que faça o que um transition faz, tá bom? Mas vamos lá. Você vendeu uma lente boa e essa lente chegou para você muito amarelada. Você não vendeu nenhum tratamento a não ser o fotossensível e o antirreflexo, e você observou que essa lente está muito amarela, e ela nem é blue, porque tratamento blue, a lente é mais amarelada. Vou falar com vocês sobre isso. Outra coisa que faz vocês observarem que esse bloco que foi utilizado é antigo, está guardado há muito tempo. A lente ela já fica semitonada, ela não fica branquinha, ela já vem como se fosse essa lente que está aqui na minha mão, ó. Ela já vem meio acinzentada, ela já vem com uma cor pré-ativada. Isso é lente que está guardada há muito tempo. Outra coisa que indica que essa lente fotossensível que você vendeu está no estoque há muito tempo. Quando essa lente tem time para escurecer e para clarear muito demorado, tá? Porque hoje essas lentes elas têm uma tecnologia que é o quê? Eu coloquei no sol rapidinho, em segundos ela vai ficar escura e em alguns segundos clara. Para clarear, o processo é mais lento do que para escurecer, tá? Então, uma lente fotossensível ela ativa mais rápido e ela vai desativar um pouco mais lentamente. Está num time muito grande, a lente pode ser um bloco que não tem qualidade ou um bloco antigo, tá bom? Espero ter te ajudado aí, Sabrina. Então, vamos continuar. Vou compartilhar a nossa tela e nós vamos continuar aqui. Gente, isso que eu vou mostrar para vocês agora, quero descomplicar de verdade, tá? Por, por que que eu quero descomplicar de Paulo? Por que que você está falando que você vai descomplicar de verdade? Porque a gente faz uma bananada danada com esse tal de Blue Filter, ou Blue Control da Roya, ou Prevência da Essilor. Não sei como que o seu fornecedor chama, mas é filtro. Gente, por que que eu estou falando que a gente faz uma bananada? Porque a gente confunde, tá? Não tenham vergonha disso, mas nós confundimos antirreflexo azul com blue filter. E essas são coisas totalmente diferentes. Eu vou explicar para vocês aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês um testezinho. Primeiro, o que que eu quero falar para vocês? Blue filter é um beneficiamento que é colocado no bloco. Lembra aí, é no bloco. Se existe um antirreflexo que são camadas que são colocadas na lente, o blue filter não é uma camada de nada. O blue filter ele é colocado no bloco, tá, de lente. E aí eu vou tentar mostrar para vocês de forma prática. Eu vou até subir um conteúdo sobre isso, tá? Lá no meu Instagram. E eu quero mostrar para vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir ver comigo o movimento. Vou pegar uma lente comum. Eu estou com uma lente comum aqui, gente. Estou cheia de lente hoje, tá uma loucura. Olha só. Vou abrir aqui. Vou fazer para a câmera, tá? Olha só. Essa daqui, vou colocar. Ó, essa daqui é uma visão simples, e eu tenho a minha luzinha. Observa, não sei se vai dar para vocês verem, deixa eu até apagar essa luz minha aqui, que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Ó, quando eu pego e eu coloco aqui, lente convencional. Quando eu pego uma lente e eu vou com a luz
A azul nela, vocês vão observar que a luz ela fica grande. Ela não, a lente tradicional, o antirreflexo tradicional, aceita a luminosidade passar pelo bloco. Quando eu pego uma lente Blue Filter, olha só, já observem aí, ó. Olha a diferença de tonalidade do bloco. Essa lente aqui não tem esse reflexo azul. Essa daqui tem esse reflexo. Essa daqui é um bloco com Blue Filter. Olha a diferença de cor. Quando eu pego uma lente como essa aqui, ó, com o Blue Filter, e eu faço a mesma coisa, vocês não vão ver nem um pontinho lá do outro lado. Por quê? Porque ela não permite que passe, como essa daqui permite, olha lá, ó, pontinho branco, ó. Olha o Blue Filter, não permite que passe, ó. Então, uma lente convencional, com ou sem antirreflexo, ela não vai trazer barreira para a luz azul. Um bloco Blue Filter, com ou sem antirreflexo, vai trazer essa barreira, não vai permitir que passe, ó. Então, aqui eu tenho uma lente sem Blue Filter, aqui eu tenho uma lente com Blue. Eu vou mostrar depois lá no Descomplica, porque de baixo para cima, assim, ó, é muito mais fácil para mostrar. Por que que eu estou dizendo isso? Para a gente não se embananar, gente, tá? A minha lente não é blue. Meu concorrente disse que a minha lente não é blue porque o antirreflexo, ó, o cliente ainda fica assim, ó, tá vendo? Meu óculos tinha que estar com um azulzinho aqui. Não. Antirreflexo vai ter residual de cor diferente. Então, tem, por exemplo, o Prevência da Essilor. É um antirreflexo que tem o filtro azul no bloco. O residual não é azul, é lilás, né? Tanto que alguns homens nem gostam do Prevência, principalmente quando ele foi lançado, porque ele era meio rosa. Os homens não gostavam. Quando eu pego uma lente da Roya, que tem Blue Filter, eles chamam de Blue Control, a Roya já tem um residual de antirreflexo também azul. Aí o que acontece? Bloco azul, residual azul, fica aquela lente azulona. Só que se a Roya tirar o antirreflexo azul, a lente continua sendo blue, tá? Então, quando eu tenho um bloco, olha só como esse bloco aqui, ó, ele é azulzinho, tá vendo? Eu vou pegar um que não é. Olha só, olha a diferença aí na tela de vocês, ó. O bloco de cima, ó, bloco com Blue Filter. Bloco de baixo, sem Blue Filter. Então, são coisas diferentes, tá vendo? Aqui eu tenho um bloco sem antirreflexo, mas que tem proteção. Aqui eu tenho um bloco branco. Então, ambos os blocos aqui vão ser surfaçados, ó. Os dois serão surfaçados. Só que se o seu cliente quiser blue, é esse aqui. Se ele quiser convencional, é esse aqui que vai ser surfaçado, tá? Ficou claro? Você, então, pode vender uma lente com blue filter, bloco azul. E o residual que vai estar aqui em cima pode ser verde, pode ser azul, pode ser qualquer cor de residual aí do fornecedor. O que garante para você a proteção do filtro azul não é o antirreflexo, é o bloco, tá? Então, o que que eu quero pedir para vocês? Não se embananem nisso mais. Tem lente que vai ter residual verdinho, igual o meu. Tem lente que nem vai ter antirreflexo, mas, todavia, blue e comum. Ele vai ser assim, ó. Sua lente blue vai ser um bloco como esse aqui. Esse aqui é um bloco Zeiss, tá? Esse daqui é um bloco que nós fazemos a nossa lente ultraviolet lá na empresa. Então, esse aqui é um bloco Zeiss, com blue filter. Gente, coloca para mim um joinha aí se você entendeu essa questão do blue e não vai se embananar mais. Coloca aí. Então, todo mundo entendeu? A Rose, a Ana. Ótimo. Eu não quero continuar sem a gente entender esse movimento, tá? Então, vamos lá. Continuando agora que nós somos pessoas que não vamos mais tropeçar na informação de Blue. Outro beneficiamento que nós podemos colocar ou na visão simples ou no multifocal. Cor, coloração, tá?
Dona Maria, que ótimo, a senhora está fazendo multifocal comigo. Agora vamos também escolher um óculos de sol, porque eu vou fazer o seu multifocal colorido. Então, nós podemos colorir, tá? Os óculos dos nossos clientes, os óculos de sol podem ser coloridos. E eu quero falar algo para vocês. Falem do óbvio, tá? Porque tem muito cliente que senta na sua frente e não sabe que aquele Ray-Ban que ele acha bonito dá para colocar grau. Ele não sabe que aquele óculos super estiloso que ela acha bonita na amiga dela dá para colocar grau, tá? Então, o óbvio precisa ser dito sim. Paula, e esse movimento agora das lentes cosméticas? Isso funciona? Claro que funciona. Se o seu cliente quiser, gente, tudo que o cliente quiser, que der para a gente fazer, que vai beneficiá-lo, nós vamos fazer. As lentes cosméticas, elas nada mais são do que cor que nós vamos aplicar as lentes do nosso cliente e ele vai poder usar esse óculos durante o dia dele sem precisar tirar também até em ambientes internos. Elas são lentes que ela tem um fator de proteção diminuído, tá? Por quê, gente? Quando nós vamos falar de lentes coloridas, nós vamos ter aí alguns fatores de máxima de coloração. A coloração 3, a coloração 4, a 2, a 1. Uma lente cosmética, ela não vai ter uma mesma proteção, por exemplo, de uma lente G15, de uma lente cinza, tá? O nível de proteção é diferente, tá bom? Mas nós podemos surfar na vibe das lentes cosméticas? O cliente pode ter uma lente fotossensível, ele pode ter um óculos de sol polarizado, que dá para a gente colocar também, com a lente G15 e ainda pode fazer uma lente rosinha clarinha para arrasar na moda. Nós estamos aí para vender, tá? Então, por que que eu mostrei para vocês tratamentos, gente? Porque eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas que nós precisamos saber o que cada coisa faz, sem falar o que o fornecedor fala o tempo todo, tá? Então, eu posso, vou ver a receita, é um monovisão ou é um multifocal? Entendi. O que eu posso ofertar? Antirreflexo, fotossensível, que são lentes inteligentes, blue filter, coloração, tem até a polarização que não está aí, que é o quê? O que é uma lente polarizada? É uma lente que ela elimina todo o reflexo que os seus olhos e os meus olhos não precisam para enxergar. Ela vai eliminar todo o reflexo horizontal da imagem, né? De tudo aquilo que nós enxergamos. Isso traz um conforto muito grande. Mas por que que eu vou sempre voltar que você não pode deixar de fazer o meu curso do método vender? Porque a gente precisa, ó, lá eu falo muito, nós precisamos ouvir o cliente. Paula, por quê? Se você for vender uma lente polarizada para mim, eu não gosto. Se você for falar com a Paula sobre lentes polarizadas, eu vou falar assim para você. Olha, Salete, eu não gosto de lente polarizada. Eu tenho muita sensibilidade, gente. Eu tenho labirintite. Então, tudo que desorganiza os meus olhos, desorganiza a minha labirintite também. Então, tem lentes que têm muita polarização, e isso me incomoda, ficar vendo aquelas falhas de imagem nas coisas. Olha para o celular e o celular, a tela está toda manchada, olha para um veículo e o insufilme do veículo está todo manchado. Aquilo, para mim, é muito desconfortável. E aí tem gente que fala assim, eu comprei um óculos na feirinha, ele também é polarizado. Vai testar para ver. Tem uma hiperpolarização. O que é isso? Uma polarização errada, que é exagerada. Então, eu não gosto de nada polarizado. E se você falar assim para mim, Paula, você tem uma lente Blue Filter? Tenho uma só, gente. Um óculos com lente Blue Filter. Porque eu não gosto do residual azul, né? Eu não gosto. Então, são características minhas. Você vai deixar de vender? Vai, se você não me ouvir. É igual eu falei na aula de multifocal. Eu posso vender Blue Filter para todo mundo? Não. Fala, por que que eu não posso, se todo mundo fica no computador? Porque toda lente Blue Filter, ela tem uma característica. Alguns laboratórios têm essa lente um pouquinho mais amarelada, tá? Então,
Se você vender para uma pessoa que é uma designer de interiores, que é um arquiteto, que mexe com cor, você vai alterar a visualização de cor desse cliente, tá? Se você, por exemplo, for vender um Blue Filter para um fotógrafo, ele vai editar, e o que que vai acontecer? Ele vai editar a foto errada, porque você está comprometendo o tom do branco dele com uma lente Blue Filter. Então, a gente precisa ouvir, tá? Hoje eu estou falando para vocês sobre o que nós podemos fazer, mas saber vender e ouvir é muito importante, tá bom? Então, vamos continuar. Agora, eu quero falar de algo que eu sei que você que é novinho em ótica, embanana tudo, tá? O tal do índice de refração. Gente, olha só. O índice de refração, eu vou falar para vocês, a Ju colocou aqui, quem tem olhos claros, é, mais por conta do prisma, segundo a lei de Snell, armação na cor carmim e lente azul, não gostei do resultado final, temos que ficar atento, ó, é isso que o pessoal está compartilhando lá no grupo, tá, gente? A gente precisa ter conhecimento para organizar, para a mulher, por exemplo, a mulher combina. Você vai vender uma lente cosmética para ela, vai ter que combinar. Não dá para vender qualquer coisa. Então, você vai ter que estudar, você vai ter que testar, você vai ter que ver. Então, é importante ter o conhecimento prévio por isso, tá bom? Gente, índice de refração. Paula, eu estou em ótica há pouco tempo e na hora que eu olho a tabela de preço, eu percebo que tudo que tem lá, Paula, quando é 1,74 é muito caro. Quando é 1,5 é mais barato. O que é isso, gente? Índice de refração nada mais é do que a espessura de lente, resultado final de lente, tá? Eu não vou falar muito sobre isso hoje, porque isso exige até uma aula própria para isso aqui, tá? Que é uma aula mais técnica. Mas você viu lá, é multifocal ou é visão simples? Olhou, beleza, viu? Você já conhece os tratamentos. Mas na hora de indicar a lente, você vai precisar olhar o grau. É um grau mais simples, você pode oferecer o acrílico. Aqui na minha região, o pessoal chama resina, chama de resina. Em São Paulo, nós chamávamos de CR 1,5. Tem lugar que vai chamar de acrílico, tá? Mas índice 1,5 são as lentes mais tradicionais do mercado óptico, tá? Normalmente, nós vamos indicar esse não, de 1,5, nós vamos indicar para quem tem o que nós chamamos de grau simples, grau básico, tá? Graus que não são altos, ok? Então, pessoas que têm um grau ali de 1,25, 1,75, uma armação fechada, né, gente? Para não trincar. Paulo, uma lente resina 1,5, ela quebra? Gente, é difícil quebrar, mas ela quebra, né? Se você montar, por exemplo, errado, você colocar uma lente 1,5 numa armação fio de nylon, aí você vai ver trincar. Ela vai começar a trincar toda, a lente vai ficar saindo da armação. Então, o que eu indico aqui de forma básica e objetiva? Lente 1,5, armações fechadas, tá? Grau inicial, grau mais baixo. A resina 1,56 não é todos os laboratórios que trabalham com ela, mas ela que a gente chama de resina padrão. Ela fica ali entre o policarbonato e fica entre a resina simples. Então, por que a gente fala de resina padrão? Aqui está como resina padrão, mas se ela for 1,59, ela vai ser um policarbonato, tá? Mas a gente chama de resina padrão porque o mercado ele tem uma tendência a desassociar cada vez mais o policarbonato do mercado. Porque o policarbonato, gente, ele traz uma resistência contra a quebra, mas o valor ótico dele é baixíssimo. Paula, não entendo sobre isso. Só para você entender. O policarbonato é uma resina que não foi feita para óculos, tá? Ela não foi feita para colocar, imputar grau. A luz, quando vai passar pelo policarbonato, ela demora muito mais do que em outros materiais, como, por exemplo, a resina. A gente chama isso de valor AB, tá? Valor ótico. Mas o que você precisa saber hoje?
que uma lente 1,56, ela é uma lente padrão. Você vai poder escorregar aí até um grau de 3, mais ou menos, depende da armação que você está mostrando para o cliente. Aí nós vamos ter as 1,60, né? Policarbonato, e já chamamos elas de alto índice. São lentes que a gente vai conseguir trabalhar um grau aí acima de 3, 3,5, 4 graus. 1,67 e 1,74 são as lentes que nós chamamos de lentes especiais, tá? Gente, dica que descomplica aí para vocês. Cliente chegou na sua ótica com uma miopia de -9, tá? Não falem assim. Lá no meu curso eu falo sobre isso. O cliente que tem 9 graus de miopia, gente, ele já sabe que o grau dele é alto, tá? Nós não precisamos reforçar essa fala. Então, quando chegar um cliente de alta miopia ou de alta hipermetropia na sua loja, um grau mais forte, um grau mais severo, não fale para ele assim, nossa, o seu grau é forte, né? Não, fale para o cliente, olha, que bom que você me escolheu para nós fazermos juntos o seu óculos. Eu tenho lentes especiais para fazer um óculos muito especial para você. Todo míope, gente, ele já trabalha com o desconforto de ter aquele olho pequenininho, né? Por melhor que ele invista na lente, nós nunca vamos conseguir entregar uma estética 100% para uma alta miopia. O olho vai ficar pequenininho, o hipermétrope de alta hipermetropia vai ficar com aquele olho maior, que a gente fala olho de Nemo, né? Olho de aquário. Nós vamos ter isso mesmo. Então, a gente precisa deixar o cliente, como é que eu posso dizer, protegido. Tipo, nossa, ela pelo menos não assustou com a minha receita. Nossa, pelo menos ela não falou do meu grau. Pelo menos, não, nós precisamos conduzir a venda de forma muito natural. Olha, é, vamos escolher agora uma armação. Estou vendo que seu grau é um grau especial. Nós temos novas lentes, novas tecnologias para entregar para você um óculos de excelência. Essa é a nossa fala, tá? Isso descomplica, porque o míope, ele não gosta de usar óculos, tá? O hipermétrico, toda pessoa que tem muito grau, gente, usa porque precisa enxergar, mas não gostam. Então, quanto mais confortável e empático eu for, mais assertivo eu vou ser. Então, nós vamos ter hoje índice de refração aí até 1,74, tá? Algumas tabelas de preço, elas vão vir com isso aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Olha só, uma lente em resina simples para um grau de 4 de miopia. Aqui vai mostrar aqui na borda em cima, ó, o resultado. Paula, eu posso mostrar isso para o cliente? Não, tá? Não mostrem isso para o cliente, gente. Por quê? Porque uma lente para ficar fina, ela não, a gente não pode vender só índice de refração, a gente precisa vender a armação certa, as medidas de DNP, de ar, as medidas da armação do cliente precisam convergir para que tudo fique em sintonia para a gente conseguir entregar um óculos com uma lente mais fina para ele, tá? Cuidado. Índice de refração é importante que a gente conheça, mas não pensem, não caiam na cilada de que só porque você está vendendo uma lente 1,74, esse óculos vai ficar fininho e maravilhoso. Não é. Nós precisamos escolher a armação correta, olhar para o olho do meu cliente, observar as especificidades de DNP, de tipo de aro, se é um acetato, se é um metal. Então, nós vamos depois ter uma aula só sobre isso. Mas lembre-se, esse materialzinho aqui, eu posso até mostrar de relance para o cliente entender que uma lente 1,74 é mais fina. Mas essa aula, tá? Não prometo lente fina para ninguém. Por quê? Porque isso é algo que nós não podemos prometer sem analisar todo o contexto de armação, receita e lente, tá bom? Vou contar para vocês aqui uma como que eu aprendi isso? A gente só aprende isso, gente, apanhando demais, né? A Sabrina colocou, nunca prometa lentes finas. Não prometa, gente, é igual política, tá? Eu, quando eu estava no balcão, eu atendi um cliente meu e ele falou assim para mim: eu quero
a lente mais fina que você tiver. E na época, né, aqui não vai ter muito dinossauro de ótica, mas nós tínhamos lentes no mercado, ainda tem alguns laboratórios, que são as highlights, lentes que vão até 1,9, né, na questão de refração aí. Só que elas são de cristal, caiu, um abraço, caiu, quebrou. E a Zeiss, gente, a Zeiss ainda tem essa lente. A Zeiss tem uma lente, na época ela trabalhava com uma visão simples, chamada Lantal. E ela era feita na Alemanha, e eu vendia há pouco tempo. Quando eu vi que o cliente, eu sempre gostei muito de ouvir o cliente. Quando eu ouvi que o cliente tinha muita condição, ele já usava uma highlight, né, 1,9. Gente, ele já usava uma highlight nacional 1,9. Aí eu falei assim: olha, não, eu tenho uma lente alemã. Tem uma lente do laboratório Zeiss chamada Lantal. Aí, gente, olha só. Vai eu falar discurso de quem, gente? Discurso de fornecedor. Aí falei para ele quem era a Zeiss, de onde a Zeiss era, que era um laboratório alemão, para vender. A lente 3 vezes mais cara. Ainda falei para ele, olha, essa lente demora 30 dias úteis para chegar no Brasil. Só fazia essa lente lá fora. Gente, quando essa lente chegou, eu quase chorei. Eu quase infartei. A partir daí, eu nunca mais falei de espessura para ninguém. Eu quase infartei, porque a lente conseguiu vir 2 vezes mais grossa do que a que o cliente já estava usando. Eu fiquei desesperada. E aí, o que que eu fui entender da tal da Lantal das Zeiss? O alemão, ele não procura beleza antes de entregar visão. As lentes Zeiss, as lentes Rodenstock, as lentes da Zeta, não sei se alguém aí conhece essa lente alemã da Zeta, gente, eles não se preocupam com estética antes de se preocupar com visão. O que que aconteceu, gente? Primeiro que o cliente teve um mal súbito na minha frente na hora que ele viu aquela lente, né? E eu quis desaparecer. Sabe quando a gente quer desaparecer? Era eu. Porque ele pagou muito mais caro. Aí, quando ele colocou o óculos, né? Brigou, claro que brigou, falou que não queria, parará, parará, parará. Mas no meio da nossa luta, ele colocou o óculos. E o que que ele observou? Eu enxergo melhor com essa lente das Zeiss. Mas ela tá mais grossa. Ele ficou com a lente. Ele não pagou, tá, gente? Eu tive que dar a lente para ele para não perder o cliente, tá? Eu paguei para, tipo assim, ele não pagou, eu dei lente para ele para evitar o problema, porque a gente atendia a família dele toda. Gente, ele enxergava melhor com as eyes, mas ela é muito mais grossa. E ele fez uma pergunta assim para mim: Paula, você não consegue uma lente fina como essa, mas com essa mesma nitidez? Falei, não, porque não tinha, né? Não, não tinha. Então, quando ele queria enxergar muito bem, ele colocava as eyes, mas as eyes viram um aquário, porque era muito mais grossa. Então, dica que descomplica: nós não vamos ofertar nunca espessura no balcão. Se você fizer isso, você pode, e você em algum momento vai dar um tiro no pé, tá? E não adianta fugir, né, do cliente na hora de entregar. A Ju falou que trabalhou 17 anos com a Zeta, gente, é uma das melhores lentes que eu já conheci. A Aline falou: muitas óticas não se importam com o conforto visual e sim com a estética. Exatamente. Só que isso que a Aline está falando é uma cultura nacional, tá, Aline? Nós queremos estética. O alemão, ele não liga de sair com óculos na rua parecendo um aquário, a gente liga, né? Então, a nossa cultura carrega o nosso cliente sempre para um lugar de beleza. Agora, a gente pode falar para o cliente: olha, existe uma lente que ela não te entrega tanta estética, mas ela te entrega uma qualidade visual surpreendente. A gente pode fazer isso? Pode, mas a gente precisa avisá-lo, tá bom? Alguém colocou que o diferencial das AIS é que ele pega o cliente desde criança pela qualidade de visão, exatamente. O Otávio colocou: tenho clientes com altas ametropias hoje em questão de surfaçagem, prefiro o Roya, mas alguns laboratórios nacionais entregam resultado melhor que esse LOR, por exemplo. Sim. Aqui, gente, eu vou falar de algo para vocês, tá? Falando agora de uma visão pessoal, tá? Se eu quero entregar espessura,
se eu quero que o cliente que está na minha frente fique muito feliz com espessura e qualidade técnica, eu vou ofertar Roya, tá? Paula, por quê? Porque os japoneses, gente, eles são os míopes do mundo, né? Pela curvatura ocular mesmo. Então, os japoneses, os coreanos, eles já possuem uma miopia quase que padrão desde criança. Então, os estudos, a tecnologia, o avanço tecnológico em lentes da Roya para a espessura, hoje não tem nada igual no mercado, tá? Então, quando eu falo de lentes multifocais, nem tanto, mas quando eu falo de espessura, você vender, por exemplo, uma Roya biasférica, você vai entregar uma lente para o cliente sensacional que outro laboratório não vai conseguir entregar, tá? Então, assim, cada laboratório tem uma cereja do bolo. A da Roya realmente é espessura, tá bom? E dando continuidade aqui. Até agora, gente, todo mundo entendeu o que eu estou falando, está contribuindo para o seu conhecimento. Reage aqui para mim, fala, coloca um joinha. Estou gostando da interação de vocês ali. Olha só, agora nós vamos falar, tá? Gente, a gente precisa dominar isso daqui. O mercado hoje fala que tudo é digital. Meu Deus, que palavra que virou assim, né? A palavra do mundo moderno. Ah, é digital. Ah, minha lente é digital. Ah, meu não sei o que é digital. Gente, na ótica a gente vai precisar saber a diferença disso, tá? E aí eu quero dizer para vocês que o que eu vou mostrar aqui agora ele vai trabalhar tanto dentro de uma visão, de visão simples, quanto uma visão de multifocal. Ou seja, eu vou mostrar os dois tipos de surfaçagem que existem no mercado. Olha só aqui, ó, onde eu estou mostrando. Isso daqui é uma forma de surfaçagem tradicional. Isso daqui é um equipamento de usinagem, tá? Isso daqui é uma broca mecânica que surfaça a lente. Quem faz isso aqui, Paula? Surfacagem tradicional, lentes convencionais. Aqui do outro lado, nós temos o famoso diamante, que surfaça a lente, tá? Transformando essa lente em digital ou freeform, tá? Então, olha só, de um lado, o processo de usinagem tradicional, do outro lado, o processo que deixa a lente digital e digital freeform, tá? Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo. Eu vou ir parando este vídeo, tá? Deixa eu só mudar aqui, interromper o compartilhamento e vou compartilhar agora um vídeo com vocês. Eu vou parando ele para que a gente não se preocupem se tem som, se não tem, porque eu vou ir parando ele, tá? Então vamos lá. Na sua frente aí tem uma lente que está com a base dela sendo protegida aí pela montagem. Então, coloco protegida, tá? Na parte externa, para que ela não sofra arranhões e ela vai ser manuseada aí em surfaçagens diferentes, tá? Deixa eu só colocar aqui, porque acredito que eu tô aqui. Esse processo aqui, gente, ó, para os novinhos de ótica aí, ó. Esse processo aqui. Esse processo aí, a lente, ela vai precisar ser colada ela vai precisar ser colocada, né, numa peça metálica. Então, hoje, essa daí é um dos processos mais caros ainda da montagem, tá, gente? Por quê? Porque esse alói, ele é como se fosse uma massa metálica, ele é caríssimo, ele é muito caro. É ele que une a peça que encaixa a lente lá na surfaçagem, seja mecânica ou seja digital. Então, essa lente, ela vai ser colocada lá com alói. E olha só, essa V75. Esse daí é o maquinário que faz lentes convencionais, tá?
Esse daí é o processo tradicional de surfaçar uma lente que foi utilizada, ainda existe, né? Mas é um processo mais moderno que nós tivemos aí até alguns anos atrás. Esse é um processo mecânico, ó. Ele vai encaixar a lente, isso daí é um gerador de curvas, olha só. Ele vai encaixar, a lente foi, ó, colocada lá dentro do gerador de curvas, e aí ele vai fechar e aquela ponteira que eu mostrei lá para vocês vai surfaçar a lente, ó. Ele vai retirar a lente e aí começa o processo de usinagem. Essa lente aqui, ó, são lixas, tá? Isso daqui são lixas. O processo de usinagem vai passar por algumas espessuras de lixa para fazer com que essa lente chegue na graduação correta e também seja capaz de receber tratamento de antirrisco e antirreflexo. Então, ela vai passando por um processo de usinagem. Ela vai lá, é desbastada, depois ela é lixada, depois ela vai ser lixada novamente, ó. Aí ela vai por esse passo aí, essa lixazinha, ela é mais simples. Olha que legal, o polimento final. Mas olha o tanto de processos que essa lente sofre. Olha aqui, ó. Aqui, essa lente aqui, essa lixa aqui, ela parece um veludo, gente. Ela vai polir a lente. Então, ela foi passada pelo processo de usinagem, ela vai passar pelos processos de lixa, até chegar ao processo de polimento, para então conseguir receber antirrisco e antirreflexo, tá? Esse é o processo de uma lente tradicional, lente antiga, tá? Agora, nós vamos mostrar para você, vou mostrar para você aqui, não é nem tão nova esse maquinário, não, mas esse vídeo ele é completinho, eu estou produzindo o meu para ficar mais fácil. Olha só, no processo digital freeform, existe uma diferença, porque quem faz a leitura do bloco o sistema recebe os dados do seu cliente e desenha de acordo com o que nós chamamos de clique, que é o que o desenho do multifocal, ou até mesmo o desenho do visão simples, ele vai colocar na tela o formato estrutural que vai ser essa lente, e aí nós vamos pegar essa lente freeform para ser surfaçada do zero. Então, nós vamos ter esse movimento 3D das lentes. Olha aí o multifocal na sua tela, ó. Eu vou mostrar para vocês, não fiquem chocados, tá? O cliente enxerga só nessa parte rosa aqui do meio, ó. Só. Aqui ele enxerga bem. Aqui nessa parte roxinha, aqui mais clarinha, ele começa a sofrer distorções. E aqui são as partes laterais, onde o grau oscila muito. Então, o multifocal, ó, é esse meiozinho aqui, tá? Nossa, Paula, assim que é o multifocal? Sim. Nós teremos uma aula mais técnica onde você vai poder se aprofundar. Então, esse multifocal vai entrar lá para ser surfaçado, ó. Os cálculos são feitos. Aí, olha só, a lente vai receber, ó, o alloy, igual em outro processo, tá? Que eu mostrei para vocês. Só que, olha só, vai entrar num gerador digital de alta precisão. Olha que bacana. O robô pega essa lente, transfere essa lente de forma automatizada, e essa lente, ela é surfaçada pela, olha aqui, ponta do diamante, ó, é igual uma canetinha. Essa canetinha que trabalha a lente ponto por ponto, que gera aquela alta resolução da lente digital, tá? Porque no outro processo, aqui não era um diamante, era um metal e depois um monte de lixa lixando a lente. Aqui não. Esse diamante surfaça toda essa lente, gera toda a curva, e aí o multifocal vai ser confeccionado com mais individualidade e precisão. Saindo daí, essa lente vai receber o que nós chamamos de polimento inteligente, que é o quê? É o polimento que vai tornar a lente apta para receber, então, o antirreflexo, ó, o polimento inteligente. Fala, por que isso? Porque a lente vai de lá com uma base tão transparente, tão lisa, que não daria para colocar antirreflexo.
Gente, esse vídeo ajuda vocês a entender? Contem aqui para mim, falem comigo aqui, se vocês entendem. Dê joinha aí se vocês entenderam para a gente seguir aqui para a parte final da nossa aula. Olha só, alguém colocou aqui, ó. Cheguei a fazer esse processo de surfaçagem manual na loja. O aloy tem que ser aquecido, pois resfria muito rápido. Era uma trabalhadeira. Aí não podia perder aloy, não, porque é caríssimo. Surfaçava, lixava o bloco para aplicar o grau. Gente, era um movimento frenético, tá? Hoje, só para vocês entenderem, vou falar do meu laboratório, tá? Nós temos o nosso maquinário, nós trabalhamos com a Saxlo, as máquinas de mais alta tecnologia do mercado óptico. Antigamente, até a gente surfaçar uma lente, não estou falando de um par, estou falando de uma lente. Dependendo do material, se for um policarbonato, uma lente 1,67, a gente ia demorar um processo aí de mais de 10 minutos. Hoje, uma lente de surfaçagem freeform, hoje uma máquina de surfaçagem freeform, como a que nós temos lá na empresa, ela surfaça uma lente de alto índice em 30 segundos. Então, assim, a produção evoluiu demais e nós temos muita rapidez na entrega, tá? Claro que vai depender aí, né, gente, de verba. Então, hoje eu consigo surfaçar lá para vocês um par de lente multifocal em menos de 1 minuto, tá? O que que demora? Tratamento antirreflexo. Agora, a surfaçagem, em 1 minuto eu entrego para vocês um par de lente em resina surfaçado lá na empresa, tá? E aí, para a gente seguir, olha só, na sua tela aí, ó, está aquilo que nós estávamos apresentando, e aí eu vou depois mandar para vocês esse material. Gente, simples e rasteiro. Uma lente convencional, ela tem um processo de fabricação tradicional, então ela não tem tecnologia, ela tem um processo tradicional de fabricação. A precisão visual, ela é moderada, né? Paula, por que que ela é moderada? Porque a surfaçagem convencional, ela vai surfaçar multifocal, por exemplo, que já tem definido o corredor progressivo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu trouxe uma lente antiga lá da empresa hoje, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando. Vou achar aqui daqui a pouco. Conforto no dia a dia é bom, a adaptação é desafiadora, tá? Paula, como que eu falo quando uma lente visão simples é convencional? Qualquer resina R que você vender aí, ou resina branquinha que você vender que não seja freeform, ela é uma lente que vai entregar uma adaptação sempre desafiadora, tá? Por quê? Porque quando eu tenho uma lente visão simples, o que que acontece com uma lente visão simples? Ó, eu vou interromper aqui para mostrar no bloco para vocês. Olha só, quando eu tenho uma lente visão simples, igual essa daqui, e ela é uma lente convencional, não freeform, deixa eu até pegar uma que não esteja escrito aqui, mas vamos lá. O meio dessa lente, tá? O meio dela vai ter o grau certinho, mas as laterais vão sofrer oscilações de grau também. Então, independente, por exemplo, isso daqui, ó, vocês devem já ter visto. Ó, essa multifocal aqui que está na minha mão, ó, ela tem, deixa eu tentar aproximar bastante aqui para vocês verem. Ela tem marcações, olha só. Ela vem separadinho. O que que é, ó? Ela já vem toda riscada. Ela já vem onde está o corredor de longe e o corredor de perto, tá lá, ela já tem desenhado. Aí, o que que uma surfaçagem tradicional vai fazer? Vai trabalhar essa lente aqui, vai surfaçar, e o cliente não tem como optar, tá? Ah, eu quero um corredor mais exclusivo. Não, não tem, porque já está definido, ó lá, ó, já está colocado. Corredor de perto, corredor de longe, você não consegue alterar nada. Quando nós vamos fazer uma lente freeform, a gente vai receber um bloco igual esse aqui, ó. Ele não tem informação nenhuma. Nós chamamos isso daqui de PUC, bloco neutro. Ele é uma visão simples que vai se transformar em um multifocal. E aí, cada ponto vai ser trabalhado. Ah, Paula, e se ele não for um multifocal? O que que eu falo para vender uma lente visão simples freeform? Você vai falar para o cliente que ele vai ter o grau dele trabalhado
ponto a ponto em toda a área de lente, até a periférica, ou seja, efeito flutuação diminuído. É verdade que o cliente que vai usar óculos pela primeira vez, visão simples, ou até que trocou de grau e é uma visão simples, quando ele coloca o grau novo, ele fica pisando errado? É, porque não é sobre o multifocal, é sobre a área de distorção ótica que essa lente vai te entregar, tá? Então, o multifocal, além da distorção ótica gerada na surfaçagem convencional, ainda vai ter um corredor estreito. Mas no visão simples, você ter uma lente que é 100% trabalhada para o seu grau, nossa, gente, é a vida, é o céu, tá? Então, nós precisamos entender esse movimento aqui, ó. Esse quadrinho é um quadrinho, compartilhando de novo, que você não pode esquecer. Então, uma lente convencional, ela é uma lente que a tecnologia de fabricação dela não existe, é um processo tradicional, como eu mostrei para vocês. A precisão visual é moderada, o meu cliente vai precisar de um esforço ocular maior, a adaptação é desafiadora. Por quê? Porque efeito flutuação vai existir tanto no visão simples quanto no multifocal, com uma lente convencional, e o conforto no dia a dia é bom. Paula, eu posso falar para o cliente que é bom? É, vou falar, olha, uma lente convencional ela vai trazer para você um conforto consideravelmente bom, mas ela é uma lente que pode ser comparada às outras tecnologias a nível de conforto? Não. Porque toda tecnologia avança, gente, para que cada vez menos o cliente sinta que ele está usando óculos. E com uma lente tradicional, isso não é possível. Aí, o que que a gente precisa desmistificar agora? Ó? Uma lente digital, ela tem um design assistido por computador, igual eu mostrei para vocês. A precisão visual dela é alta, tá? A adaptação é mais difícil. E o conforto no dia a dia, um conforto maior. Paula, por quê? Eu posso pegar uma lente tradicional e surfaçar digitalmente. Lá na minha empresa, por exemplo, hoje 100% das lentes que a gente faz lá, elas são digitais. Por quê? Mas, Paula, se o cliente comprou uma Solamax, comprou uma lente bem baratinha, que já vem com o corredor óptico todo desenhado, a gente vai surfaçar ela lá pela ponta do diamante, bonitinho lá. Ela já está com o corredor óptico definido? Sim, mas nós vamos colocar o quê? Uma surfaçagem mais tecnológica. O que que uma lente digital entrega? Vai entregar alta performance na nitidez e no contraste de cor, principalmente essas duas características, tá? Então, toda lente digital, só digital, gente, nitidez e alto contraste de cor. Por quê? Ela traz muito contraste, porque ela é uma lente que o processo de surfaçagem dela é muito avançado. Então, ela é uma lente que já sai lá da máquina com um polimento topíssimo. Isso ajuda o meu cliente a ter contraste em tudo que ele vê, tá? Então, vamos lá. Vamos transformar isso numa fala bem básica, você que é novinho. Se eu pegar uma TV de tubo e ligar ela aqui na Globo, e ligar uma TV de LED na Globo, vai estar passando a mesma coisa, não vai? O que que vai mudar? A imagem, a nitidez e o contraste. Então, quando eu tiro o cliente de uma lente convencional e coloco ele numa lente digital, eu estou entregando para ele uma visão com mais nitidez e contraste de cor. Agora, quando eu coloco ele numa digital freeform, aí muda tudo. Por quê? Olha só, tecnologia e fabricação de um freeform. As superfícies, elas são o quê? Personalizadas. Essa lente não está pronta em lugar nenhum. Essa lente vai ser uma lente feita para a Eliane, vai ser feita para a Sabrina, vai ser feita para a Aline. Não é uma lente pré-fabricada em nenhuma instância. A lente vai ser feita do zero quando ela for uma digital freeform. Eu vou usar as medidas da Aline de receita, de armação e de DNP, de altura, e se tiver maquinários digitais, igual Visual Office, tablet, todas as medidas são colocadas para que eu faça uma lente personalizada.
Só para vocês entenderem, gente, o que é uma lente personalizada, se eu, a Ayla está aqui assistindo a aula comigo, se eu for fazer um multifocal e o meu grau for igualzinho o grau da Ayla, nós duas fizermos uma armação igual, ela não vai conseguir ter o mesmo conforto com o meu óculos, mesmo a nossa armação sendo igual, o nosso grau sendo igual. Por quê? Porque uma lente freeform vai levar em consideração a minha personalização, a minha DNP, as medidas que o meu olho está nesta armação, as medidas de altura que o meu olho se encontra em relação ao aro e à lente. Então, uma lente freeform é um vestido que você mandou fazer para você. Isso é muito simples de entender quando a gente coloca dentro dessa visão, tá? Uma lente convencional é um vestido, é uma roupa que está lá na loja. Você vai comprar e vai caber na roupa, ou não. Uma lente digital é uma roupa que estava lá na loja, você comprou e pediu para fazer alguns ajustes. Agora, uma lente digital freeform é uma roupa que não existia em lugar nenhum, foi feita para você. Para você nunca mais esquecer, essa é a diferença dessas três modulagens aí de fabricação de lente, tá? Quando a gente olha uma lente digital freeform, vamos lá, a precisão visual é muito alta. Por quê, Paula? Porque a lente foi feita para mim. Dependendo da lente que você vender, ela leva em consideração até a forma de você enxergar, tá? Se você tem visual office na sua loja, você consegue dizer como que é o comportamento visual desse cliente, até como ele pisca. Então, até isso é levado em consideração se você acrescentar essas medidas. Adaptação, ótima aceitação. Paula, por quê? Porque uma lente freeform é capaz de reduzir em mais de 90% o efeito flutuação, dependendo do fabricante, tá? Paula, o que é o efeito flutuação? O movimento do cliente pisar errado e descer uma escada e cair, descer de um ônibus e tropeçar, achar que as coisas estão mais perto e estão mais longe, efeito profundidade. Então, uma lente freeform, ela elimina, dependendo do laboratório, em mais de 90% o efeito flutuação, gente. Então, quando você vende uma lente digital freeform, ou seja, quando você vender qualquer lente das Zeiss, todas elas são freeform hoje, né? A Roya, todas elas são freeform, a Essilor não. Se você vender, por exemplo, uma Physio 360, ela não é freeform, tá? Ela é o que a gente chama aí de semi-freeform, porque ela já tem informação no bloco. Agora, se você vender uma design, se você vender uma XR, você vai estar vendendo uma lente personalizada. Então, vendeu freeform, vendeu algo que está sendo feito para o cliente. E o conforto do dia a dia? Superior. Paula, por quê? Porque as lentes freeform, quando você consegue pegar todas essas características aqui, ó, e unir a um corredor de visão grande, você está entregando para o cliente o que tem de melhor no mercado óptico. Ou seja, a lente que mais vai fazer ele enxergar de forma natural, tá? Então, para vocês nunca mais esquecerem, lente convencional é uma lente que já existe e eu preciso me adequar a ela. Lente digital é uma lente que existe e ela leva em consideração algumas questões que vão me ajudar. E lente digital freeform é uma lente que não existe pré-fabricada em nenhuma instância e vai ser feita para mim. Então, freeform é personalização, é eu entregar para vocês algo que não tem pronto. Isso para a gente, em qualquer ramo, gente, vamos combinar que é topíssimo, né? A gente acha muito, muito, muito top, né? Por quê? Quem é que não gosta de mandar alguém fazer uma roupa, saber que você vai caber na roupa, que a roupa foi feita para você, né? Tudo que hoje caminha na ótica, caminha para personalização. Vamos falar agora, vamos voltar lá no morango, que a gente começou falando dele na aula. O que que é o morango do amor? É um morango gourmet, gente. Passaram um negócio no morango, enfiaram ele lá na açúcar lá da maçã do amor e fizeram
um gourmet do morango. O que que é uma lente freeform? É o gourmet da ótica, tá? É aquilo que a gente mais tem hoje de valor tecnológico para entregar para o cliente. A Sabrina falou que lá em. Realmente, Sabrina, hoje eu lembrei de você, eu ia até te pedir um vídeo. Lá no nosso laboratório de Lavras, na região que ela cuida, nós temos a surfaçagem tradicional. Aí ela colocou lá que faz barulho demais. Sim, gente, faz barulho mesmo. A Gisele disse que a Saxlo, né, tem as melhores máquinas. O nosso laboratório hoje ele é todo com o maquinário da Saxlo, né? E ela está falando, a lente se adapta ao seu olhar. Exatamente. Gente, o nosso ramo, ele é um ramo lindo, né? Ele é um ramo muito bacana. Tem muita coisa legal no nosso ramo, mas também tem muita informação, né? Por isso que em todos os meus movimentos com vocês por aqui, eu estou desmistificando a fala do fornecedor para que você tenha a sua fala, né? O meu método que eu coloquei à venda, ele ensina você a desenvolver um método seu de venda. Não dá para a gente pegar tudo que o fornecedor fala, porque a gente vai ser um consultor confuso. Ou você vai ter que preferir um determinado laboratório, né? Ah, eu vou falar só de Varilux porque o vendedor de Varilux que vem aqui, ele é muito meu amigo, ele é legal. E às vezes você está vendendo Varilux, 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 isso nem traz tanto retorno lá para a sua empresa. Às vezes, por exemplo, aqui na empresa, né, que no grupo que eu trabalho, nós temos uma marca própria, nós temos uma lente chamada Ultraview, que é feita num bloco das AIS, mas os nossos desenhos progressivos, eles são totalmente idealizados para atender o nosso cliente. Então, assim, nós conseguimos desenvolver isso, mas qual que é o nosso desafio? Passa o vendedor da Roya, fala alguma coisa da Roya. Passa o vendedor da Essilor, fala lá das Varilux. Aqui na empresa, passa a Paula, que sou eu, vou falar de Ultraview, que é um produto que eu cuido aqui na empresa. Mas o que que eu quero dizer para vocês? Nós precisamos adquirir a nossa excelência, o nosso know-how, tá? Você precisa entender qual é a sua maneira de traduzir tudo isso que eu disse aqui. Por isso que a minha vertente é o que o fornecedor fala, eu preciso saber, mas eu preciso comunicar como meu cliente vai entender. Então, eu não quero saber se é Crisal ou se é no Risk. Eu quero saber o que que é antirreflexo. Eu não quero saber se é Transitions, Photofusion ou se é qualquer outra coisa. Eu quero saber o que é uma lente fotossensível. É isso que nós precisamos. Compreender sem marca o que cada tecnologia faz. Então, continue aqui, né, caminhando comigo para a gente adquirir isso. Se você não tem ainda o curso do Método Vender, eu te desafio a investir e aprender a criar o seu próprio método através dele. Por quê, gente? Porque tem muita gente que é uma caixinha ambulante de informação, mas não consegue transmitir para o cliente, porque não tem um método de venda que funciona, tá? Então, nós precisamos aprender a ter autoridade para desenvolver o nosso método de vender, entender o que cada coisa faz e depois ir lá conhecer aquilo que o fornecedor diz, tá? Fez sentido para vocês essa aula? Quero ouvir dos mais novinhos que estão aqui. Ajudou vocês a entenderem um pouquinho mais? Contem aqui para mim. A Sabrina colocou. Paula, lembrei de quando eu vi o primeiro treinamento seu há mais de 10 anos. Você explicou sobre não se surpreender com o grau do cliente, mesmo sendo baixo. Você desenvolveu a parte do cliente que também já chega bravo, porque tem que usar óculos e tantas outras. Hoje a sua aula me deu uma renovada. Por mais que já sei, eu aprendi mais uma vez. Meu agradecimento. Gente, conhecer é sempre muito importante, relembrar é muito importante, aprender uns com os outros é muito importante. É, o nosso ramo, ele é excelente, só que tecnologicamente nós estamos vivendo um processo de transição muito grande. Nós vamos precisar uns dos outros, né, para conseguir dar conta. Agora, como que nós não vamos pirar? Tendo o nosso próprio método de venda. E
se conectando com o cliente, tá? Então, eu vou colocar lá no grupo, tá? Para vocês, o link do curso Método Vender. E vocês que fizeram a aula, me chamem, porque vocês vão receber esse material no e-book, tá? Para vocês replicarem na loja de vocês, quem são os líderes, né? Para você que é vendedor, ler e sempre renovar a sua forma de ver. E mais para frente, essa aula vai entrar lá no YouTube. Só que o material só para vocês que ficaram na aula aqui comigo, tá bom? Então, um beijo para vocês. Eu espero ter ajudado. Estou lendo aqui os feedbacks. Obrigada pelos feedbacks aí de vocês. O que que eu quero pedir para vocês? Me chamem agora no privado para eu enviar o material. Coloque lá, Paula, eu estive na sua aula agora. Pode mandar o material para mim, tá bom? E eu vou mandar para vocês. Deus abençoe vocês, que amanhã seja um dia top de venda e que hoje você descanse, recupere aí as forças, tá bom? Abençoe vocês, a casa de vocês, e que amanhã a gente já consiga colocar muita coisa aqui em prática, tá bom? Beijo no coração e até a próxima.